O sol vermelho nasce sobre a terra seca e rachada do Saara. Este é o território dos assassinos silenciosos, onde o veneno é a arma suprema. O assassino venenoso dominará esta terra ou também se tornará presa no cruel jogo de sobrevivência do deserto selvagem? Sahara Wilds, cobras venenosas e a caçada sem fim. O sol nasce gradualmente no horizonte, uma bola de fogo gigante tingindo o céu de amarelo. A primeira luz do dia se filtra por cada duna de areia, fazendo o Saara brilhar como um mar infinito de fogo. O vento sopra pela areia, criando um som farfalhante como a respiração do deserto, ao mesmo tempo pacífico e assustador. O chão começa a tremer na ilusão da luz do sol, como se todo o espaço estivesse derretendo. Neste lugar, o calor não só queima a pele, mas também testa a vontade de sobreviver. Em meio ao mar de areia escaldante, um pequeno movimento faz o chão tremer. Debaixo da areia, que estava a mais de 50 graus Celsius, uma figura esguia começou a emergir, a serpente Sidewinder, conhecida como a mestre caçadora do deserto. Seu corpo não deslizava reto como as cobras normais, mas curvava-se em forma de S, levantando duas partes do corpo do chão enquanto a parte do meio deslizava para a frente. Essa forma de se mover a ajudou a reduzir o contato com a areia quente, deixando apenas uma série de marcas diagonais em zigue-zague características, como símbolos misteriosos gravados na superfície do deserto. Não foi apenas uma adaptação, mas uma obra-prima evolutiva. Graças a esse método de deslizar, a serpente Sidewinder podia se mover a uma velocidade de até 29 km por hora, tornando-se a serpente mais rápida na areia. O sol estava em seu zênite. A luz do sol estava tão quente que a areia tremia em uma ilusão, fazendo tudo parecer derreter. O espaço estava completamente silencioso, apenas o som do vento quente assobiando pelas dunas de areia secas e infinitas. Na terra aparentemente morta, um leve movimento quebrou o silêncio. Não muito longe, um lagarto geco do deserto se movia. O geco era ágil, seus olhos redondos refletiam a luz do sol, examinando os arredores em busca de insetos.
Cada grão de areia fina deslizava para baixo, então uma pequena cabeça emergia, os olhos amarelo claros e frios da cobra Sidewinder. Ela jazia meio escondida, meio visível sob a areia, seu corpo curvado, apenas a cabeça exposta, como uma armadilha biológica perfeita esperando a presa tropeçar. O deserto inteiro pareceu prender a respiração. Então, um raio. A areia recuou, o vento soprou e tudo voltou ao silêncio. Apenas a Sidewinder permaneceu, seu corpo circulando lentamente ao redor de sua presa, abrindo a boca para engolir cada pedaço, a luz do sol refletindo em suas escamas prateadas como metal derretido. Após terminar a caçada, quando a luz do sol do deserto suavizou, a cobra Sidewinder iniciou uma jornada diferente, uma jornada para sustentar a vida. A época de reprodução começa nas primeiras noites de verão, quando a areia ainda está quente e o vento traz umidade de longe. O macho segue o rastro de feromônios deixado pela fêmea, e o acasalamento ocorre silenciosamente nas sombras da areia, de forma breve, mas precisa. Algumas semanas depois, a cobra fêmea dá à luz filhotes caçadores totalmente desenvolvidos, com menos de 20 centímetros de comprimento, mas prontos para viver de forma independente desde o primeiro momento. No mundo hostil do Saara, a vida não se sustenta pelo barulho, mas pela perseverança silenciosa desta própria cobra. Neste mundo hostil, não há árvores, nem sombra, só sobrevivem aqueles que sabem se adaptar. Sidewinder, que nasceu da areia e vive do silêncio, é um símbolo do instinto de sobrevivência absoluto. O sol nasce no topo do céu, queimando toda a areia em um mar de fogo. O ar vibra em uma miragem térmica, toda a vida parece desaparecer sob a luz branca, forte e ofuscante. O vento do deserto assobiava, fazendo pequenos grãos de areia formarem fitas, pintando um quadro de secura e silêncio assustador. Naquele espaço, todo movimento se torna um luxo, apenas alguns insetos rastejam para se abrigar do sol, e a cobra Sidewinder se enterrou profundamente na areia para reter o que restava de frescor. Mas o deserto nunca está completamente morto.
Sob a areia escaldante, uma pequena criatura se esconde na sombra, esperando seu momento. Quando o sol se põe e o calor diminui, ela se levanta suave, silenciosa, mas astutamente. Essa é a raposa do deserto, a mestra da escuridão do Saara, um símbolo de extraordinária adaptação entre o calor e o frio, entre a dureza e a vida. A raposa do deserto é a menor raposa do mundo. Seu corpo tem apenas cerca de 30 a 40 centímetros de comprimento, pesa menos de 1,5 kg, mas possui orelhas gigantes de até 15 centímetros de comprimento, quase metade do comprimento do seu corpo. Essas orelhas não servem apenas para ouvir, mas também como um radiador natural, ajudando o corpo a liberar calor no deserto, que pode ultrapassar 50 graus Celsius. A pelagem creme clara reflete a luz, criando uma sombra que se funde com a cor da areia, uma camuflagem perfeita e proteção contra o calor intenso. Mesmo sob seus pés, a natureza os dotou de uma espessa camada de pelos, como a sola de um sapato, ajudando-os a se moverem com leveza na areia escaldante sem fazer barulho. Os fenecos são caçadores noturnos. Quando a temperatura cai, eles saem de suas tocas, com as orelhas eretas como antenas biológicas, captando a menor vibração, desde os passos de ratos do deserto até o batimento cardíaco de um lagarto. Com saltos precisos e rápidos como um raio, eles capturam suas presas em segundos. Seu cardápio é surpreendentemente diversificado: besouros, lagartos, pequenos pássaros, ovos, raízes, frutas vermelhas e até escorpiões venenosos, aos quais são parcialmente resistentes. Os fenecos quase não precisam beber. Toda a sua água é obtida da alimentação, uma estratégia de sobrevivência incrível em uma terra onde até mesmo uma gota d'água é um luxo. Elas constroem sistemas de tocas de até 10 metros de profundidade, com muitas passagens e saídas, onde a temperatura é estável o ano todo, fresca durante o dia e quente à noite. Casais de raposas do deserto são geralmente monogâmicos, permanecendo fiéis por toda a vida. Mas mesmo esse mestre da adaptação tem inimigos naturais. No céu, águias serpentes africanas circulam, prontas para descer em um único movimento. No chão, caracais, cobras venenosas e chacais do deserto espreitam.
mundo onde o calor e a areia são a regra, as raposas do deserto sobrevivem não pela força, mas pela engenhosidade e resiliência. Elas são um testemunho da extraordinária adaptabilidade da natureza, onde beleza, sabedoria e instinto andam juntos. No meio de um meio-dia rigoroso, quando o sol parecia queimar todo o céu do Saara, toda a vida parecia desaparecer. Não havia sombra, nem vento, apenas o calor sufocante que subia da areia, distorcendo o espaço como se estivesse derretendo. Até as criaturas mais resistentes tiveram que parar para escapar da fúria do sol. No entanto, naquele momento em que a vida parecia parar de respirar, um pequeno movimento surgiu no mar de areia escaldante. Pequenos pontos prateados começaram a se mover extremamente rápido, com urgência, como raios de luz correndo em chamas. Não eram ilusões, mas as únicas criaturas que ousaram desafiar o sol no deserto. Eram formigas prateadas do Saara, pequenas guerreiras que viviam no inferno escaldante, onde a morte estava apenas um batimento cardíaco da vida. O corpo das formigas prateadas tinha apenas 8 a 10 milímetros de comprimento, coberto por pelos metálicos que refletiam a luz, criando uma cor prateada cintilante característica. É esse espelho prateado que as ajuda a refletir até 90% da luz solar, reduzindo sua temperatura corporal em ambientes que podem atingir até 70 graus Celsius na superfície da areia. Suas pernas têm o dobro do comprimento da altura do corpo, o que as ajuda a levantar o corpo da superfície escaldante e a acelerar excepcionalmente, movendo-se a velocidades de até 1 metro por segundo. Esse é um recorde de velocidade no mundo dos insetos do deserto. Ao contrário de muitas outras formigas, as formigas prateadas do Saara não caçam presas vivas. Elas são limpadoras do deserto, especializadas em encontrar insetos, lagartos ou pequenos animais que morreram devido ao calor. O tempo que elas saem para forragear dura apenas alguns minutos por dia, por volta do meio-dia, quando a temperatura é tão severa que nenhum predador está ativo. É um momento paradoxal de sobrevivência, quando todas as outras criaturas fogem, elas saem para viver. As formigas prateadas navegam pela luz solar refletida e pelo ângulo dos raios ultravioleta, armazenando mapas espaciais em seus cérebros para retornar ao ninho com absoluta precisão, mesmo que a jornada seja de centenas de metros através das dunas de areia vazias.
Basta alguns graus na direção errada e elas morrerão de sede, então cada passo das formigas prateadas é uma aposta com a morte. Curiosamente, as formigas prateadas do Saara podem suportar temperaturas de até 53,6 graus Celsius em seus corpos, um nível em que a maioria das outras criaturas parou de funcionar. Elas aparecem apenas por 7 ou 10 minutos por dia, passando o resto do tempo escondidas no chão frio. Suas pernas longas ajudam seus corpos a se elevarem 4 milímetros acima do solo, o que é pouco, mas suficiente para criar uma diferença de temperatura de quase 10 graus Celsius em comparação com a superfície da areia. Enquanto muitas espécies optam por se esconder do sol forte, as formigas prateadas optam por enfrentá-lo. Elas são uma prova dos limites de resistência da natureza, e pequenas, resilientes e brilhando tanto quanto a luz prateada refletida de seus corpos na areia do Saara. A luz do sol do deserto se inclina gradualmente, espalhando raios de luz dourada pela areia escaldante. O céu profundo é como um espelho azul cintilante, onde cada vento quente se enrola em ondas nebulosas. Naquele vasto espaço, um movimento repentino quebra o silêncio, sinalizando o surgimento de um novo governante. De cima, uma sombra negra com envergadura de mais de 1 metro desliza repentinamente pelo céu brilhante. É o Gavião de Heres, o guerreiro celeste do deserto. A plumagem marrom escura com manchas brancas destacava-se ao sol, as patas douradas eram vigorosas e o bico afiado e curvo brilhava com um olhar mortal. Os olhos dourados e frios esquadrinhavam o chão, procurando cada pequeno movimento no mar de areia escaldante. Ao contrário de outros gaviões solitários, o gavião de Heres raramente sabia como se coordenar em bando. Lá em cima, algumas outras aves se juntaram ao bando, dividindo suas posições, movendo-se ritmicamente como um exército bem treinado. Começaram um cerco do céu, uma tática de caça exclusiva desta ave. Os olhos dourados e frios esquadrinhavam continuamente o chão, onde cada arbusto espinhoso e cada fenda na areia poderiam esconder uma presa. Um deles inclinou repentinamente as asas, as garras ligeiramente retraídas, o olhar fixo na pequena figura que se contorcia sob o arbusto espinhoso seco. Era uma lebre do deserto, com as orelhas compridas tremendo levemente, sem saber que a morte observava silenciosamente no céu. O ar parecia congelar.
bando de pássaros ficou tenso, esperando o momento certo. De repente, ele desceu em voo rasante. Em um instante, a perseguição terminou. Na areia escaldante, o coelho estava imóvel, tornando-se um banquete para o guerreiro que sabia caçar com táticas perfeitas. Neste deserto árido, não apenas o chão estava encharcado de sangue, mas o céu também era uma arena de vida e morte. O gavião de Harris, uma rara ave de rapina cooperativa, é um testemunho do poder das táticas e da solidariedade no mundo selvagem. Quando o último raio de sol se retirou das dunas de areia, o deserto retornou à sua respiração lenta e profunda. Não havia coroa permanente ali, apenas a lei da sede, do calor e do silêncio, onde o perseguidor e o fugitivo sempre podiam trocar de papéis, e todos os rastros eram apagados pelo vento como se nunca tivessem existido. Cada perseguição, cada fuga, era apenas uma forma de transferir energia para que o círculo pudesse continuar girando. O que você acha da cena de caça da cobra Sidewinder? Deixe um comentário abaixo do vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência da vida selvagem.